Olá amigos, bem-vindo ao canal Alta Atividade Sinistra. E hoje temos um caso aqui de necrofilia. Poucos casos de necrofilia são tão famosos como o de Carl Theise. Essa é uma história real de um homem que surpreendentemente levou a obsessão que sentia por uma mulher para além da morte. Carl Theise, mais conhecido como Carlos, foi capaz de insumar o corpo de uma mulher que considerava o amor para ter relações sexuais com ela. Ele considerava essa mulher como o grande amor da vida dele. E para ele, depois que ela havia morrido, ele não poderia mais ficar com ela. Então o que ele fez? Ele insumou o corpo, ele embanhou ele em verniz e utilizou o corpo para sexo, né? Esse foi o caso mais conhecido que teve de necrofilia. No caso, Carlos Theise, ele era louco, né? Ele não era lúcido, ele tinha problemas mentais. E isso fez que ele se apaixonasse por ela cegamente até o ponto mesmo dela estar morta e ele poder, enfim, estar do lado dela. O curioso caso de Carlos Theise, o macabro caso de necrofilia do Carlos Theise. Pois é, senhores, necrofilia. O que é necrofilia? Necrofilia é o consumo, né, o sexo de um cadáver. Exato, pessoas que fazem sexo com mortos, cadáveres, com corpos putrificados, com pessoas mortas. Isso é necrofilia. Theise se mudou para Zephyros, acho que se pronuncia desse jeito, uma cidade de Paso, na Flórida. Ele foi com a sua esposa e 2 filhas. Para você ver, ele tinha esposa, tinha filhas. Mais tarde, ele deixou sua família e foi morar na ilha de Key West, perto de Miami. Ele trabalhava no Hospital da Marinha dos Estados Unidos com um aparelho de raio-x que havia alugado e mudou seu nome para Carl von Cosel. Certo dia, no ano de 1930, a vida de Theise mudaria para sempre. Ele estava com 50 e poucos anos. Na época em que conheceu a paciente chamada Maria Helena, ela estava com tuberculose e sua mãe levou ao hospital para tratar da doença. Visões de uma menina exótica que ele julgava ser o amor da sua vida. Quando ele conheceu Maria Helena, uma mulher cubana de 21 anos, pensou que era ela a mulher das suas visões. E portanto, que ela era o seu amor verdadeiro, o próprio Theise conduziu o tratamento de Helena na casa dos pais. Ele mesmo pagou e fez o tratamento da Maria Helena.
por um interesse em comum. Não tendo formação suficiente para tratar a tuberculose e sabendo que havia poucas chances de curar a paciente, Helena piorou muito e, 25 de outubro de 1931, ela faleceu. Taser pagou o funeral, construiu um museu para Maria Helena, no cemitério da ilha de Key West. Mas a história de Taser não acaba aí. Aí que ela começa. Da sua obsessão por Maria Helena até a exumação do cadáver. Beleza. A obsessão por Maria Helena ficava cada vez mais sombria. Taser dizia que o espírito dela cantava para ele em castelhano, próximo ao túmulo, pedindo para ele para levar ela para a casa dele. Em 1973, Taser exumou o corpo da menina cubana e levou para sua casa num carrinho de brinquedo. Ele levou escondida o corpo para ninguém perceber. Quando o corpo estava em sua casa, ele se dedicou a preservá-lo de maneira inimaginável, visto que já estava em um estado de podre por tecido de seda tratado com cera e gesso branco. Ele introduziu trapos nas cavidades abdominais e no peito para manter a ilusão de uma forma humana. Colocou peruca que Maria Helena costumava usar para ocultar o cheiro de podre. O radialista usou litros e litros e litros de perfume. Tansley fez tudo aquilo porque amava Maria Helena. E enquanto ele cuidou dela, fez um monumento para ela, fez um museu para ela, e ele tentou salvá-la, não conseguiu. Ele continuou amando ela após a morte. A obsessão dele foi a loucura quando ele roubou o cadáver. E aí tentou restaurá-lo para deixar na casa dele e adorá-lo. Porém, não era o bastante. Para Tansley, não era o bastante. Então o que aconteceu? Exatamente. Tansley manteve relações sexuais com o cadáver de Maria Helena. Gente, isso existiu. E até hoje a gente vê muitos casos de necrofilia. Mas esse foi um dos maiores nos Estados Unidos. E ele passava dias e noites inteiras com o corpo, até mesmo dançava com ele. Além disso, Taser mantinha relações sexuais com o cadáver. Depois de um tempo, sua irmã Florinda foi até a casa de Taser, pois havia alguns rumores a respeito, para sua enorme surpresa, que Taser havia roubado, né, o cadáver lá na Maria Helena. Quando a irmã de Taser, a Florinda, foi lá na casa dele verificar se era verdade, se não, tal, que os rumores que ela ouvia
ouvido, o que acontece? A Florinda encontra o cadáver da Maria Helena. Sem pensar duas vezes, ela chamou a polícia e Taser foi preso. O caso ficou muito famoso e teve bastante repercussão na mídia. Após a prisão de Taser, o corpo de Maria foi enterrado no cemitério para que pudesse descansar em paz. Quando Taser saiu da prisão, ele escreveu uma autobiografia. Verdade. Ele escreveu uma autobiografia. Vocês acreditam? Exatamente, ele contou tudo isso porque ele já tinha sido preso. Então, ele já tinha pagado pelo crime dele e ele resolveu falar do amor dele por ela e como ele fez. Que foi publicada na conhecida série americana Fighters Fantasy. Essa foi a história de Maria Helena e Taser. Pra vocês verem, rapaziada. O macabro caso de necrofilia Carl Taser. Então, esse foi um dos casos de necrofilia maiores que teve na década de 30.